sou Felipe Távora. Oi, eu sou o Leonardo Carvalho. Eu sou a Júlia Sirtoli. E eu sou o Leonardo Rafael. Bom, nós estamos participando da etapa 2, da fase 2 da OBRAC, e agora vamos falar sobre os desafios da cidade de Tabatinga. Na etapa 1, nós realizamos o mapeamento de Tabatinga e exploramos suas potencialidades. Agora, na etapa 2, nós procuramos entender melhor as suas dificuldades através de artigos, pesquisas e entrevistas com ex-moradores. Dessa forma, elencamos os seguintes desafios: poluição das águas dos rios, caça e pesca ilegal, desmatamento e queimadas e urbanização inadequada. Em relação à metodologia do projeto, nós realizamos a nossa primeira reunião na sala de informática do CMF e fizemos a distribuição das atividades para cada integrante. Nós ainda marcamos a localização do Colégio Militar de Fortaleza na base cartográfica colaborativa OpenStreetMap e compomos todo o seu banco de dados. Ainda, para melhorar as imagens, o geoprocessamento e ajudar no mapa participativo, nós fizemos o uso do drone G-Mini 3, com auxílio do professor doutor da UFC, João Capistrano, e o que foi fundamental para essa elaboração do mapa e uma melhor resolução da sua imagem. Em um segundo momento, nós nos reunimos novamente na sala de informática do CMF, dessa vez com profissionais da supervisão escolar e ainda professores do Colégio Militar de Fortaleza. Nós apresentamos nosso projeto e, para compor o nosso mapa colaborativo, nós fizemos uma troca de ideias, a fim de ter o melhor resultado final. Na etapa 1, nós realizamos o arruamento da cidade de Tabatinga na plataforma de geoprocessamento QGIS. Porém, nessa fase, realizamos novamente esse arruamento, agora na plataforma cartográfica OpenStreetMap. Demos continuidade à vetorização das áreas que apresentam os desafios da cidade em nossas casas no decorrer de todo o mês, sempre tirando dúvidas e nos reunindo de forma online. Na elaboração do relatório, encontramos certa dificuldade, pois existem poucos artigos e pesquisas sobre Tabatinga, mas a disponibilidade do professor Rony Andrade, da UEA, e sua tese de doutorado contribuíram de forma primordial na construção da nossa pesquisa. Para exemplificar esses desafios no cotidiano da população de Tabatinga, nós retiramos um trecho da entrevista feita na etapa 1 e agora passaremos esse trecho sobre as dificuldades apresentadas por ex-moradores dessa cidade. Sargento, como era a situação da energia, de saneamento básico, da internet lá em Tabatinga? A energia lá em Tabatinga é através de geradores, por vezes, combustível acaba ou dá problema no gerador, então a cidade acaba tendo uma deficiência bem grande com relação à energia. E isso é um fator complicador. Já o saneamento básico era um pouco difícil também, porque muitos esgotos eram a céu aberto, que dificultava bastante para a convivência, principalmente aumentava muito a poluição. Quando chove, as crianças aproveitam os alagamentos que saem desses esgotos e brincam lá naturalmente, então assim, acaba sobrecarregando o sistema de saúde também. Então, assim, é um pouco complicado. A questão do manejo do lixo não existe, né? Infraestrutura de saneamento básico não existe. Infraestrutura de água tratada, né? Só em alguns pontos da cidade. E aí nós temos essa questão, serviços de saúde muito precarizado, né? Não temos especialistas, médicos especialistas. Ao analisar as entrevistas, é fácil perceber que esses desafios estão presentes constantemente no dia a dia da população de Tabatinga. Portanto, vamos entender melhor essas dificuldades. Em relação ao uso e ocupação do solo em Tabatinga, construímos o gráfico a seguir com base na pesquisa do professor Rony Andrade, sendo o índice de maior destaque o aumento de 273% na expansão do agropecuário, que influencia diretamente no aumento do desmatamento e da queimada. A caça é outra atividade de extrema importância para os nativos de Tabatinga. Entretanto, ultimamente vem fazendo parte do comércio legal. Na feira da Tabatinga, os marroteiros vêm estimulando esse comércio extremamente prejudicial à fauna e à flora. Tracajá, pirarucu, queixada estão entre os produtos mais procurados. Dessa forma, nessa fase da OBRAC, nós estamos analisando esses fatores que precisam ser revertidos em Tabatinga. Rios na Tabatinga são fundamentais para atividades diárias e para o lazer da população. Entretanto, devido à degradação, eles vêm sendo utilizados cada vez menos pela população, afetando seus hábitos diários. Um dos principais impactos é causado devido ao descarte inapropriado dos lixos. E isso ocorre devido ao saneamento básico precário da região. Assim, o chorume, o lixo acumulado e o lodo tornam os rios inapropriados.
Em se tratando de urbanização, podemos destacar as precariedades do saneamento e da coleta de lixo em Tabatinga, como inclusive descrito pelos ex-moradores da cidade. Por exemplo, falando sobre distribuição de água, a cidade detém péssimas condições desse fornecimento. Além disso, o tratamento de esgoto é algo pouquíssimo realizado na cidade, causando sérios problemas de saneamento. Quanto à coleta de lixo, essa atividade também não é muito bem realizada, o que acaba por resultar em queimadas nos quintais. Uma outra forma que a população encontrou para acabar com estes resíduos sólidos, causando diversos impactos no meio ambiente e no solo. Tabatinga é uma cidade que também carece de uma infraestrutura urbana, o que acontece muito pela falta de logística e comunicação com a capital Manaus, comércio que é feito majoritariamente de forma fluvial e, por sua vez, intensifica o comércio com países fronteiriços, como Colômbia e o Peru, enquanto há um comércio menos desenvolvido com o resto do país. Uma consequência da falta de infraestrutura urbana também é o comércio ilegal, o tráfico, que acontece pela falta de fiscalização exatamente e o descaso do governo brasileiro em relação não só à cidade de Tabatinga, mas toda a região do Alto Solimões. O que acontece nas próprias residências de alguns cidadãos, até porque aqui os animais silvestres têm um contato muito grande com a população, o que é consequência de uma falta de infraestrutura urbana, o que abre margem para o cometimento de vários crimes. Dos 68.502 habitantes de Tabatinga, 38.502 não têm acesso à água potável, 28.569 não têm coleta de lixo e 48.745 pessoas não têm acesso a saneamento básico em suas casas. Isso explicita a precariedade da infraestrutura da cidade. Com base no mapa anterior, vetorizamos agora as áreas referentes à poluição dos recursos hídricos, as de caça e venda ilegais, as áreas em processo de desmatamento e com ocorrência de queimadas, bem como as que apresentam estruturas urbanas irregulares e de ausência de rede sanitária. Sendo assim, tivemos esse resultado final e ressaltamos que tal situação deve ser revertida. Por fim, agradecemos a nossa professora orientadora Marisa Moura, ao professor Dr. João Capistrano da UFC e ainda ao professor Rony Andrade, que foi fonte de dados e disponibilizou sua tese de doutorado para a elaboração da nossa pesquisa. Agradecemos ainda à comissão organizadora da UBRAC, que permitiu esse aprofundamento na geografia e na cartografia. Muito obrigado.